tendência de sobrancelha no momento é a sobrancelha mais natural. Uma sobrancelha que é um pouquinho mais grossa, mas dependendo da mulher, ela pode ser um pouquinho mais fina. Isso vai depender da sobrancelha da espessura natural de cada sobrancelha. Para dar um exemplo disso, aqui no Brasil tem a Maria Casadeval, a Sophie Charlotte e o Rebô tá com a sobrancelha linda. Ela tá mais grossa, tá mais natural, ela segue o formato natural que a sobrancelha já tem. Só que apesar da tendência parecer que a sobrancelha nasceu desse jeito, na realidade ela não nasceu desse jeito. Tem uns truques para ser feitos, você apara um pouco a sobrancelha, você tem que limpar um pouco o excesso daqui de cima e aqui embaixo, principalmente na curvatura, mas o que é para ficar natural é respeitar a curvatura natural dela e a espessura. Esse é o principal ponto. Bom, para mostrar para vocês, isso eu acabei de falar, do que é uma sobrancelha natural e como respeitar a sobrancelha natural, a gente está aqui com a Catarina Fernandes. Eu vou fazer a sobrancelha dela, mostrando como você pode respeitar a curvatura e a espessura natural dela. O material que você precisa para fazer a sobrancelha como profissional é uma tesourinha, de preferência com a ponta arredondada para não se machucar. Uma escovinha parecida com a escovinha de rímel. Se você não quiser comprar uma, você pode pegar um rímel vazio, lavar a escovinha e usar ele para pentear a sobrancelha. Uma pinça de alta precisão. Você vai saber se ela é de alta precisão quando essa pontinha aqui ela é mais fina e bem retinha. Isso vai fazer com que ela tire o fio melhor e não parta. E uma sombra de sobrancelha para a finalização. Catarina tem a pele bem clara, então geralmente uma tendência meio... acho que uma tendência meio loura. Geralmente pessoas assim já tem a sobrancelha um pouquinho mais fina. Não é regra, mas a maioria. Daí a espessura natural da sobrancelha dela é essa parte aqui que tá mais cheinha. Toda essa parte, esses pelos aqui, são excessos que precisam ser tirados. E aí é sempre bom quando a mulher for tentar fazer sozinha em casa, respeitar essa parte aqui onde tá mais cheia. Isso é a espessura natural da sobrancelha. O primeiro passo para fazer a sobrancelha é pentear os pelos para cima e não cortar muito, não aparar muito. O excesso é esse que está aqui em cima. Então a gente só vai cortar essas pontinhas aqui para que ela não fique muito aparada e continue tendo algum movimento nos fios. E assim a gente vai fazendo na sobrancelha toda, sempre fazendo uma pequena área, depois outra. Olha, ela fica um pouco mais organizada, mas não fica tão certinha. E o mesmo processo do outro lado. A gente ia pra cima e corta só as pontas. O segundo passo é tirar os pelos em excesso com uma pinça. A gente começa sempre desse finalzinho aqui e vai em direção ao início. Quem vai fazer sozinho em casa, tenta não fazer tudo de uma vez só. Tira um pouco, se afasta do espelho, depois se reaproxima e faz mais um pouco. E aí a gente vai tirando todos os fiozinhos em excesso. Aquela lanugem lourinha também sai. Olha aquilo que eu tinha falado para vocês da linha natural. A linha natural tá aqui. Então esses pelinhos aqui em excesso são os que vão ser retirados. Mesmo que fique algum pelinho separado, tipo esses aqui, você pode deixar porque ela vai dar a impressão que a sobrancelha está um pouquinho mais grossa e mais natural. Fiz a parte de cima, depois vai para a parte de baixo. A curvatura da sobrancelha, ela fica aqui um pouquinho mais pro final, tá? Ela não fica aqui nesse meio. Ela fica mais ou menos nessa linha aqui. O ideal é que a sobrancelha tenha mais ou menos o tamanho da boca. Olha o exemplo. Tem 4,5 cm. A sobrancelha tem 4,5 cm. Como quase ninguém vai ter um instrumento desse em casa para medir, você segue o tamanho que ela já tem. E aí, para você saber o início da sobrancelha, você segue essa linha aqui, que é essa linha da base do nariz. Ou você põe um lápis aqui do canto da boca, passando pelo nariz e vindo até a base. A partir daqui que a sobrancelha começa. O que tá de pelo daqui pra cá você pode tirar, nunca daqui pra cá. O meio vai vir aqui pelo meio da boca, pega a base do nariz, encosta na sobrancelha. Aqui é o ponto da curvatura dela. E o final vem do final, aqui no finalzinho da boca, até o finalzinho aqui do olho. Aqui vai dar o final
da sobrancelha. A gente começa a tirar daqui do finalzinho, aqueles pelinhos em excesso que eu mostrei. Sempre bom pentear um pouco também para ver como tá ficando e como tá saindo o resultado. E sempre comparar um lado com o outro. Nunca fazer um lado todo, depois o outro lado e achar que assim tá bom. Você faz um pouco, limpa, compara com o outro lado e depois continua. Depois que a sobrancelha foi limpa, foi tirada, o design foi feito, a gente vai fazer o acabamento dela. Toda novela, filme, seriado, vídeo, foto, revista, tapete vermelho, tudo, a sobrancelha está maquiada. Ela faz parte da finalização da maquiagem. Então, a maioria das pessoas, dos maquiadores, usam um pincel chanfrado, mas eu gosto de usar um pincel de sombra porque ele dá um traçado mais suave, tá? Como a Catarina é clarinha, tem o pelo claro, a gente vai usar um marrom meio acinzentado. A mesma cor que uma loira usaria, por exemplo. Eles vêm quinteando a sobrancelha, a gente não passa sombra nem fora da linha, tá? A gente vai passando por dentro onde tem pelo, apenas. Então a gente começa passando a sombra do início da sobrancelha para o final. Sempre com a mão suave e passando de pouquinho em pouquinho, para ela não ficar muito forte. Agora, um pouquinho de iluminador aqui embaixo do arco. Isso é bom lembrar para não passar a partir daqui, tá? É só aqui onde a sobrancelha faz a curvinha. Para finalizar, eu usei um pouquinho de corretivo, blush, máscara de cílios e hidratante labial. Isso vai realçar um pouco mais o que a gente fez na sobrancelha, né? Que é de limpar e marcar. Isso dá uma imagem bem atual, diferente do que estava se usando há 2 anos atrás, que era a sobrancelha apagada, ou raspada, ou descolorida, coisa que na minha opinião deixava a mulher horrorosa. Acho que bonito atualmente é a sobrancelha bem marcadinha, bem expressiva, isso realça mais o rosto da mulher e serve mesmo de moldura para o olhar.